Continuando aqui a terceira parte do vídeo, e essa parte pode parecer mais simples, mas talvez seja mais complicada. E eu vou começar a ler aqui então Romanos 12, a partir do versículo 9. As aplicações para que a gente possa aperfeiçoar o nosso relacionamento cristão com Deus e com os nossos irmãos e aperfeiçoar o nosso viver, o nosso ser cristão. Então diz assim a palavra, capítulo 12 de Romanos, versículo 9 em diante. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, até aqui, a gente pode ver que a gente precisa, as aplicações estão relacionadas ao amor fraternal, ao cuidado, onde a gente não pode simplesmente fechar os olhos para as necessidades dos nossos irmãos, como diz aqui no versículo 13, comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Amar uns aos outros, não ser vagaroso no cuidado e ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Como isso é importante, irmãos? Como é importante a gente não ser vagaroso no cuidado com ninguém. Sabe, aquela história de que alguém te procura, seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo te procura, te diz que está precisando de uma oração, está precisando de algo para comer, para viver, alguma necessidade dele física, material ou espiritual, e muitas vezes a gente deixa passar e faz como na parábola do bom samaritano, passa de largo, passa de lado e diz que depois eu te ajudo, eu vou orar por você, mais tarde eu converso com você, quando eu tiver um tempo passo na sua casa. Não seja vagaroso no cuidado, não faça isso, melhore nisso nesse ano. É algo que nós temos que nos aperfeiçoar sim, e precisamos ser fervorosos no espírito, sabe? Não dá pra gente continuar sendo morno, é sim sim, não não. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Temos que lembrar sempre disso. Passaremos sim tribulações, mas temos que ser pacientes na tribulação. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo. Perseverai na oração. Perseverar. A partir do versículo 14, continuando, abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. São importantes informações e aplicações diretas, já é autoexplicativo. Abençoai aos que vos perseguem. Como isso é difícil. E é só pela obra do Espírito Santo que a gente consegue isso. Então vamos buscar, vamos clamar, vamos ler mais a palavra, vamos nos alimentar dessa palavra e vamos perseverar na oração. Porque a teoria, ela parece fácil, mas quando alguém está numa situação de perseguição, realmente é necessário viver no Espírito, como já disse anteriormente, para que a gente possa abençoar essa pessoa e não amaldiçoar. Precisamos, como família, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Sede unânimes, versículo 16, entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Isso é muito importante. Tem gente que se perde no caminhar cristão porque começa a ambicionar coisas altas. E quando eu falo isso, pode parecer apenas riquezas, mas tem gente que se perde em querer cargos dentro da própria igreja, em querer ser reconhecido como
um querer reconhecimento pela sua vaidade. Isso é algo destrutivo, segundo a palavra de Deus. Então, acomodai-vos às humildes. Isso não é um voto de pobreza, é um voto da onde está o seu coração. O que você tem como algo prioritário na sua vida? Qual é a prioridade que Deus tem na sua vida? Qual a prioridade que você tem dado à palavra de Deus, à meditação e à oração? Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Isso é um grande perigo. Como o vídeo está ficando grande, eu vou adiantar aqui para a gente não ter um quarto vídeo. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós ou quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E, resumindo tudo isso que a gente falou aqui, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não tem nem o que explicar. Essas são as dicas, essas aplicações para o nosso aperfeiçoamento cristão, de relacionamento e de comportamento cristão. Espero que o Espírito Santo possa falar o coração de todos e que Deus abençoe a todos que ouviram essa mensagem. Até logo, pessoal. Um grande abraço.